tô aqui indo comprar uma picanha ali, que amanhã eu quero fazer uma carninha assada. Vocês podem ver, o clima tá lindo hoje, tá um dia maravilhoso. E nós temos um açougue aqui perto da minha casa, como 12 minutos de carro, que é um açougue americano, mas que eles, um amigo nosso brasileiro pediu eles para começar a cortar picanha, e eles começaram a cortar. E a gente eu tô indo lá agora comprar. E a delícia, né? Um churrasquinho no domingo, no sol, o clima tá ótimo. Estamos ainda, há dias que tá bem quente aqui em Memphis, e há dias que tá fresquinho, como hoje. Desculpa, gente, a estrada aqui é horrível, onde que eu tô indo. Tá parecendo essa estrada do Brasil, estrada de chão do Brasil. Mas é asfalto, precisa renovar. Enfim, mas uma das coisas que eu quero falar também um pouquinho é sobre o clima aqui em Memphis. Mas hoje está completando 8 anos que nós viemos para Memphis, Estados Unidos, direto da Espanha. Para quem não sabe, eu morei na Espanha quase 5 anos, depois eu fui para o Paraguai, casei com meu marido, ele é paraguaio. E moramos 2 anos no Paraguai, retornamos para a Espanha. E agora a gente está aqui. E agora, né? 8 anos a gente está vivendo aqui. Então foi exatamente no dia 14 de maio de 2014 que a gente entrou no avião e descemos aqui em Memphis, Tennessee. E desde então eu quero falar para vocês um pouquinho o que mudou nesses 8 anos de vida aqui em Memphis. Muitas coisas mudaram, tanto na cidade como na minha vida particularmente. Mas assim, eu só tenho que agradecer muito a Deus esses 8 anos de vida aqui, de conquista. Foram 8 anos de muita luta, mas de muita conquista também, de muito trabalho, muito esforço, né, de muitas vitórias. Então assim, eu glorifico muito a Deus por tudo, né? Não foi fácil. Falar que é fácil nunca é fácil, né? Mas é possível, eu digo sempre, não é fácil, mas é possível. Em tudo, com Cristo nós podemos. Então, foram 8 anos assim incríveis. Eu não lembro de um momento que eu me diga que eu me arrependo de estar aqui. Pelo contrário, foram 8 anos assim, realmente, onde a gente pôde contemplar, como é que você pode dizer? A gente vê, né, o resultado dos 8 anos de luta, de vida. Você vê o que nós conquistamos aqui em 8 anos, a gente jamais conquistaria no Brasil, ou estando no Brasil, ou até mesmo na Espanha, que é a Europa, né? Claro, eu não estou falando só de termos financeiros, tá, pessoal? Também financeiramente, mas, né, tudo como pessoa. Aqui nós conquistamos os sonhos de ser pais, porque a gente não podia. Eu tenho um problema de fertilidade. E aqui, graças a Deus, eu pude pagar meu tratamento. Então, assim, os Estados Unidos nos proporcionou muitas portas abertas, nos deu muitas condições nesses 8 anos de avançar, tipo, como se eu tivesse no Brasil por 10 anos a mais, ou 15 anos, entende? Então, assim, isso é o bom de viver aqui, que você vê os resultados da sua luta, você vê o resultado do seu trabalho, você vê o resultado do seu esforço, sabe? Então, nesses 8 anos, pra mim, foram 8 anos de muita conquista. A verdade, eu amo estar aqui, eu gosto de viver aqui. Eu me sinto como se aqui fosse a minha casa, como se eu nascesse aqui e nunca tivesse saído daqui, por assim dizer, né? Mas enfim, o que mudou nesses 8 anos de Estados Unidos, de Memphis? Muita coisa. A cidade em si mudou muito. Para começar, os preços. Subiram o preço de tudo. 8 anos atrás, os aluguéis, a gasolina, roupa, comida, era tudo muito barato, né? Muito barato, principalmente em relação ao restante do país em si. Essa área de Arkansas, Mississippi, Tennessee, até mesmo Alabama, sempre foi uma área muito boa de questão de preço, de economia, né? Sempre foi muito barato, aluguel, gasolina e tal. Só que de uns anos pra cá, começou a aumentar muito os preços de tudo, principalmente com o tema da inflação, com o tema da guerra aí. Antes, pra vocês terem uma opção, pra vocês terem uma noção, eu enchia meu carro de trabalho com 20, 25 dólares. Hoje eu encho o carro, mesmo carro, com 30, 35 dólares. Então, pra vocês terem uma noção de como o preço subiu. Nós estamos pagando uma faixa de 4 dólares. O galão de gasolina ainda tá bom comparado ao Brasil, né? E até mesmo na Espanha, que eu tive perguntando à minha irmã, lá também não tá fácil as coisas. Mas é uma das coisas que a gente percebeu muito. Antes você ia no supermercado, paga com 100 dólares, você fazia uma compra boa. Hoje não, você compra poucas coisas com 100 dólares e poucas coisas já dá 100 dólares, sabe?
mas ainda o estilo de vida ainda é muito, muito tranquilo comparado, né, ao nosso país, a outros países, certo? Então, assim, uma das principais coisas que eu particularmente notei mudança nesses 8 anos, desde 2014, hoje completa 8 anos que a gente está aqui, como eu falei. Nós chegamos aqui dia 14 de maio de 2014, hoje são 14 de maio de 2022. Uma das maiores diferenças que eu notei foi isso: a cidade cresceu, né, muitos investidores vieram para cá, isso subiu os preços das casas, né, os investimentos, os aluguéis, e isso cresceu muito o olho dos investidores da cidade devido a cidade está crescendo muito, então eles vieram muito investir aqui, e isso, é claro, encareceu a vivenda, o aluguel e tudo, certo? Outras coisas que mudou muito aqui em Memphis, tem mudado muito cada dia, que nos tem preocupado já. A cidade de Memphis nunca foi uma cidade muito pacata no sentido de violência, sempre teve muita violência. E outro vídeo eu até falo sobre isso, que uma pessoa fala, mas é uma cidade perigosa, uma maior cidade perigosa do mundo, dos Estados Unidos. Gente, não é assim em relação às pessoas, que você sai na rua, sai te dando tiro. Não é assim, tá? Por favor, também não vamos exagerar as coisas, né? Mas sim, a violência cresceu bastante comparado a 2014. Hoje você não vê, você escuta, na verdade. Eu escuto mais, não sei se é porque eu assisto mais jornal hoje, e eu escuto muito mais, falando sobre muito mais violência do que naquela época, sabe? Então, assim, claro, mas é lógico, devido ao crescimento da cidade, é lógico que vai ter mais violência. Isso é o que também é explicável, penso eu. Então, assim, hoje a gente nota mais roubos, né, violências, assim, principalmente naqueles bairros mais no centro de Memphis, no Midtown, que é lá perto do centro de Memphis, bairros mais afastados, de áreas mais, né, de gente mais simples, humildes e tal. Então você vai ver aí um aumento da violência nessas áreas aí, tá bom? É uma das coisas que eu notei muito. Clima aqui mudou muito, pessoal. O clima aqui tá doido. Antes, assim, você dizia assim, vou sair com uma blusa de frio porque vai estar fresco, e ficava frio. Agora não. Pra você ter uma ideia, a gente tá em maio, né? Como eu falei, a gente tá em maio. Então, assim, ontem tava um calor absurdo, um calor, assim, sufocante, que não tinha nem um arzinho pra você respirar, aquele ar, sabe? Aquele bochorno, como fala lá na Espanha, que é aquela umidade que ele tem. Não muito calor tava fazendo. E já, quando foi à tarde eu tive que colocar uma blusinha, assim, fininha, porque de blusa de manga comprida, porque tava super fresco, sabe? E aí hoje também tá um clima de primavera. Então, assim, aqui, assim, você tem que sair na bolsa de 3 tipos de roupa, por assim dizer. Se você vai sair para ficar o dia inteiro, você tem que ir com uma de manga curta, colocar um jaquetinha por cima, levar uma mais fina dentro da bolsa. É mais ou menos aqui. O clima aqui em Tennessee mudou muito. Já era muito, né, meio constante aqui sempre foi assim. Uma hora tá frio, uma hora tá quente. Mas nesses anos pra cá a coisa piorou. Tanto que esse ano passado foi um inverno duríssimo. Houve um dia, no dia que eu ganhei neném, por exemplo, meu segundo filho, teve uma geada, não é neve, é gelo, tipo de congelar, tipo choveu. E aí a temperatura baixou de uma maneira mas tão brusca, em questão de horas, as árvores congelou tudo, porque aquela água, né, que estava caindo, começou a congelar, e as árvores todas congeladas, parecia uma árvore de cristais. Tanto a árvore da minha casa quebrou, caiu em cima, um galho em cima da minha casa, e foi um tema, sabe? Isso acabou estragando a minha árvore, eu tenho até que arrumar ela, ficou toda feinha. Então, assim, o clima aqui realmente também tá bem estranho, sabe? Tá bem estranho. Enfim, uma das outras coisas que mudou também aqui é o aumento dos brasileiros da comunidade. Subiu bastante, ainda tá muito baixa, né, por assim dizer. Nós estamos falando aí saímos de 900 mil imigrantes brasileiros para 2.000, 2.500, por assim dizer. Vamos colocar no máximo 3 mil. Então isso mudou, a comunidade brasileira cresceu, né? Mas em compensação também muitos vão embora. É sempre assim. Aqui o povo vem, fica por questão de trabalho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois vai embora.
É muito típico disso acontecer aqui devido às empresas que contratam, como a FedEx. Vocês sabem que a FedEx tem a central aqui em Memphis e contrata muito brasileiro e eles vêm, né, como se diz, trabalhar aqui. E aí quando o contrato acaba, eles pegam e vão embora. Então isso é muito típico de essa rotação, né, de brasileiros aqui. Então assim, uma das coisas também que eu observei muito, assim, o tema esse de imigrantes, né? O que mais que eu posso dizer, assim, que eu notei? Que eu posso notar, que eu notei, assim? Acho que é mais isso, assim, não é que tampouco é o tráfico, acho que eu já falei em outro clima, em outro vídeo, o tráfico aumentou muito. Antes você andava super tranquilo por aí, né, sem desespero. Hoje, nos horários assim mais tumultuados, que são 7 e pouco da manhã, por estar saindo trabalhar 4 horas da tarde, que é o horário de pico, nosso Deus, você tem que ter muito cuidado, porque é um engarrafamento, muita gente estressada querendo chegar em casa, e aí isso causa também os acidentes, que é muitos acidentes, né, muitos acidentes devido a isso, ao aumento de tráfego, que aumentou bastante, sabe? Então, assim, na minha vida, não choca, como se diz, não tem muita diferença para mim em particular, porque a gente procura tentar chegar em casa mais cedo, né, para evitar a gente sai um pouquinho mais tarde, pelo menos as minhas meninas que trabalham comigo e a gente tenta chegar antes das 4, terminar as casas antes das 4, pra gente poder evitar pegar, né, esses tumultos aí de tráfico e tal, sabe? Então, assim, acho que no momento, assim, é o que eu mais, assim, notei, essa diferença desses 8 anos vivendo aqui, né? Mas na minha vida eu mudei de bairro, eu morava em Cordova, mudei para Lakeland, né? Conseguimos comprar uma casa, conseguimos ter os nossos filhos, que era um sonho, né? Um sonho realizado, graças a Deus. Um dia eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre a clínica que eu fiz o tratamento. Talvez exista alguma mulher aí que deseja saber mais sobre o tema, né? Questão de custos do tratamento que eu fiz, a clínica. Então, assim, um dia eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu acho que o que mais mudou nesses 8 anos que eu vivo aqui é isso. Preços de casa, de vivenda, aluguel, aumento de gasolina, aumentou, sim, um pouco a violência, aumentou, sim, a quantidade de imigrantes brasileiros na região, bastante, para assim dizer. Também aumentou a quantidade de pessoas que estão trabalhando com limpezas. Tá vindo muitas brasileiras para cá e tá vendo a oportunidade, tá criando seu próprio negócio, seu próprio schedule. Outra coisa que eu tô vendo a diferença muito grande é a questão de mão de obra. 8 anos atrás, mão de obra sobrava. Aqui não, agora não. A gente está lutando, muitas meninas, muitas pessoas ficam lutando para conseguir um ajudante, né, de limpeza para trabalhar nas casas. Então a falta de mão de obra aqui está sendo exagerada, está sendo uma coisa assim realmente escassa. E não é só para nós que temos empresas de limpeza, também em todos os comércios que vocês na rua, que você passa nos comércios, você vai ver as plaquinhas contratando. Tá uma coisa horrível. Não tem mão de obra, as pessoas não querem trabalhar, né? E olha que estão oferecendo muito bem, né? 15, 20 dólares a hora e não querem trabalhar. E é uma coisa que também mudou nesses 8 anos, foi o aumento. Aumentou bastante o salário. Eu lembro que nas fábricas, por exemplo, pagava 10 dólares, 9 dólares a hora. Agora eu tenho entendido que paga 15, 17, 18 dólares a hora, né? Esses lugares também, McDonald's, comércio em si também tá pagando muito melhor do que pagava. Porque, gente, 8 anos atrás eu trabalhei no comércio de eu comecei a trabalhar numa loja brasileira que tinha aberto aqui, de produtos brasileiros, bem pequenininha. O rapaz me pagava muito pouco, sabe? Não vou falar o preço aqui, mas era muito pouco e era como nada. Então, para vocês terem uma ideia, hoje estão pagando 17, 15 dólares a hora, 18 dólares, até 20 dólares a hora, dependendo, sabe, da empresa. Então, assim,
realmente isso também mudou bastante, eu tenho percebido. E a falta de mão de obra, pessoal, que não tem gente para trabalhar. Tá sendo muito difícil. Agora mesmo eu acabei de mandar uma pessoa para minha amiga que ela tá precisando de gente para trabalhar. Ela tava precisando de 2 pessoas na empresa dela e não tá conseguindo ninguém. Então, assim, é isso. Eu acho que de momento é o que eu lembro, né, das coisas que vivendo aqui nesses 8 anos que mudou, que reflete, sim, sim e às vezes não nas nossas vidas, né, mas que de uma certa maneira você nota bastante. O tema da violência, que eu falei no outro vídeo, a Memphis hoje é considerada a 5ª, se eu não me engano, saiu uma pesquisa, está considerada como a 5ª cidade mais violenta dos Estados Unidos, né? Mas se você for lá pro Downtown, naquela área mais perigosa para lá, porque é muito complicado explicar isso para vocês. A Memphis é uma cidade enorme com várias cidades pequenininhas dentro, então as áreas mais perigosas é para aqueles lados de lá, né? Downtown, Midtown, aquelas áreas assim que está mais concentrada, uma área mais humilde, uma área mais pobre, né, onde vivem mais comunidades latinas, hispanos, mais morenos e tal, entendeu? Então você tem que saber por onde você vai. É como no Brasil, você não vai enfiar numa favela se você não vive ali, entende? Então você tem que saber por onde você vai e evitar. Agora, por exemplo, eu fiz um vídeo para vocês que ainda não foi no canal, mas eu vou colocar no canal logo em seguida, mostrando um bairro desse para vocês verem a diferença que é comparado, por exemplo, ao bairro que eu moro hoje. E é muito grande a diferença. É um lugar onde eu não frequento à noite. Normalmente durante o dia eu já fui várias vezes, eu vou direto, não tem nenhum problema. Tem restaurante latino que eu amo ir lá, entendeu? Não tem problema nenhum. E agora à noite é um lugar onde a gente procura não frequentar. Então aí você tem que saber onde você deve e onde você não deve frequentar, beleza? Mas é isso, pessoal. Vou deixar vocês que eu vou comprar minha picanha. Depois eu faço outro vídeo pra vocês falando mais sobre aluguéis de casa e apartamento que alguém me pediu aí no vídeo, tá? Deus abençoe, beijo no coração. Até a próxima. Valeu!